Rapidinho. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre assistência ao parto, então, a nossa proposta, né, para uso na Clínica Santa Helena. A gente não tirou isso da cabeça, né, a gente consultou várias diretrizes, as principais que estão em curso hoje, né, são, além da Febrasgo, né, que valida todas essas diretrizes, como está escrito aí, né, uma carta da Febrasgo validando todas essas diretrizes, ou seja, é o que é considerado científico hoje, né? Tem as diretrizes brasileiras de 2017, a gente tem a diretriz da OMS de 2018, né, da Organização Mundial de Saúde, e a gente tem também o NICE, que é uma recomendação do Reino Unido, né, para todo o Reino Unido, né, sobre a assistência ao parto, além de algumas recomendações que a gente tem da Sociedade Americana de Obstetrícia, tá? Então, vamos lá. Então, primeira coisa, eu queria definir um pouquinho o que é o tal do parto humanizado, né? Na verdade, essa palavra humanizado, ela surgiu quando o Ministério da Saúde lançou em 2000, se eu não me engano, 2000, acho que é 2000, essa cartilha, né, de humanização do parto, e basicamente o que ele define de parto humanizado seria um parto digno, ou seja, que respeita a gestante, né, que evita o isolamento e que evita práticas desnecessárias, ou seja, práticas que cientificamente que estejam sendo contestadas, né? É para usar sim, mas aquilo que tem benefício. Ou seja, tecnicamente, humanização é só isso, tratar a gestante com respeito e evitar práticas que cientificamente não são mais recomendadas como rotina. Ou seja, todo parto deve ser humanizado, né? Então, assim, não existe esse negócio de, esse é um parto humanizado, aquele não é. Ou a cesárea é um parto, tem que ser um parto humanizado, tá? Então, a ideia de humanização é isso. Então, em hipótese alguma, o médico vai poder alegar: eu não atendo um parto humanizado, porque a ideia do parto humanizado é dignidade, respeito, evitar prática desnecessária, tá? Então, todo parto, inclusive o cesariano, ele pode ser e deve ser humanizado, né? Então, a gente fez uma definição formal. Para isso eu utilizei a lei que existe lá para o Estado de São Paulo, tá? Essa lei que está aí embaixo, onde define, né, legalmente o que seria o tal do humanizado. É algo que foque na segurança do processo, né, da parturiente do recém-nascido, que seja científico, utilizando o que tem de científico e que propicie conforto, bem-estar e respeite a autonomia da gestante. Ou seja, no final, é alguma coisa que é simples, né? A definição disso é simples, né? Não é complexa. Então, a pergunta que fica: o médico pode negar atendimento a um parto humanizado? De forma alguma, né? Então, humanizado é aquilo, é digno de respeito. E até porque, se eu falo assim, eu não gosto de pessoas que, né, fazem esse tipo de parto, que sentem dor sem necessidade, ou que ela faz uma prática que para mim não é legal durante o parto, tá? Que eu não achei interessante. Eu não posso me negar, porque isso não fere ditame da consciência do médico. Ditame da consciência, a gente vai ver que tem a ver com a ética, com moralidade, consciência, e o parto hoje humanizado, né, a assistência ao parto da forma que a gente vai passar, ela é científica. É as nossas sociedades que estão, né, dizendo como é para fazer, tá? E eu não posso confundir, né, a questão da discriminação com ditame de consciência, né? Então, eu não posso discriminar alguém por qualquer forma de discriminação. Então, se ela decidiu fazer um parto de qualquer natureza, né, que ela entenda que seja o melhor, né, dentro dos princípios científicos, né, a gente não pode discriminar, porque aí vai ter problema mais relativo à nossa Constituição mesmo, né? Em relação ao parto humanizado, então, negativa de parto humanizado, né? A gente diz que, eu não concordo muito, isso vai contra o que eu penso, tá? Então, quando a gente fala de recusa por objeção de consciência médica, tem que ser quando fere preceitos morais, éticos e religiosos, o que não se aplica aqui nesse caso, né? Porque tratar alguém com dignidade e respeitar o que é científico não fere moralidade, ética nem religiosidade de ninguém, tá? Então, muito menos esses ditames poderiam se aplicar dentro de situações de urgência, como um parto em curso, tá? Então, a gente definiu nessa diretriz, né, que não existe a possibilidade de negativa. Eu não atendo
um parto humanizado no meu plantão por causa da palavra humanizado, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, por que houve a necessidade de se redefinir, né, o que é humanização, visto que o médico ele trabalha a humanização como premissa, né? Isso aconteceu por causa de inúmeras queixas que começaram a chegar no Ministério Público por conta de violência, o chamado violência obstétrica, né? O que seria violência obstétrica, né? Então, violência obstétrica exemplos, né, que podem ser assédio, ameaça, impaciência, humilhação, procedimentos desnecessários, procedimentos sem autorização da gestante, que fere a autonomia dela. Tudo isso a gente chama hoje, né, de violência, né? O termo violência ele engloba essas possibilidades aí. E aí a gente tem que tomar cuidado, né? Porque exatamente por conta dessas queixas a nível de Ministério Público é que foi criado, voltou-se a falar na palavra humanização, tá? Então a gente trabalhar com esses conceitos aqui. Isso a gente entende que é mesmo, a gente faz a nossa meia-culpa, né? Eu já acompanhei durante muito tempo na minha formação médica obstetrícia, e realmente, às vezes, o tom, a agressividade com que se falava com o paciente, né? A maneira com que se aborda, com que se faz um toque, sem pedir permissão, a gente estava perdendo mesmo um pouco da empatia, um pouco do respeito, né? Então, isso daí vem resgatar isso daí, né? Que é o que a gente precisa fazer. Nada de novo, mas só tentar resgatar o óbvio, tá? Então, a violência obstétrica seria qualquer, né, ameaça, qualquer violência emocional, verbal, uso de procedimentos sem evidência, procedimentos sem TCLE. Então, essa episiotomia, a gente vai ver mais para frente, ela não é proibida de se fazer, mas a gestante tem que assinar, ela tem que autorizar, porque qualquer corte, né, no corpo de uma pessoa, ele tem que autorizar, isso é autonomia, né? Bom, e a questão do plano de parto, como é que fica? O que é um plano de parto? O plano de parto nada mais é do que uma forma de comunicação, né? A gestante vai apresentar para o médico ou para a equipe, né? O que ela gostaria de ter, qual é o parto que ela gostaria de ter, isso está nas diretrizes de parto, né? Isso aqui não é da minha cabeça. E qual é as situações que ela gostaria de evitar, né? Quer dizer, se fosse possível, dentro de uma perfeição do parto que vai ocorrendo tudo bem, as coisas que ela gostaria de ter e evitar, tá? Então, essa é a comunicação, tá? O plano de parto ideal, né, segundo a recomendação da Febrasgo, é aquele que é feito em consultório, o mais precocemente possível nas consultas de pré-natal, e é um acordo que é feito entre a gestante, obstetra e pediatra, né? Então, isso é o plano de parto ideal. Por razões óbvias, a gente não consegue chegar nesse ideal aí, então, principalmente quando a gente está falando de plantonista, né? Porque o plantonista ele não teve tempo hábil para estabelecer relação de confiança com a paciente, ele não participou de nenhuma discussão com a gestante previamente, então, na prática, a expectativa que a gestante tem, né, de ter um parto à la Middleton aí, talvez não vá se realizar por causa, né, a diferença entre a expectativa e a realidade do que eu posso oferecer no serviço, tá? Tecnicamente, para que eu possa atender um plano de parto, eu deveria considerar várias condicionais, né? A condicional principal é o bom senso, né? O bom senso dos acordos que vai se fazer. Óbvio, as diretrizes científicas, e eu teria que ver se aquele parto é de baixo risco ou de alto risco, e eu teria como classificar isso. E aí vai depender de como o obstetra, né, de consultório mandou para o plantão essa paciente, né? A gente está cansado de ver pacientes que chegam sem cartão preenchido, sem os exames adequadamente, né, encaminhados, e aí a gente vai ter muita dificuldade em classificar como obstetra lá, vai ter dificuldade em classificar o risco habitual do alto risco, a gente vai ter dificuldade de estrutura física, as nossas salas, né, o ideal de uma sala de parto é 14 metros quadrados, então a nossa sala não chega aí nessa metragem, né? A gente precisa ampliar muito para chegar nesse ponto, e a gente está com dificuldade hoje de ampliação no centro cirúrgico por alguns motivos, tá? A gente precisaria de equipamentos específicos para partos específicos, né? Então, e a gente tem sempre que lembrar que toda a autonomia da gestante ela tem, desde que não prejudique também o RN,
né, que é um outro ser envolvido no processo ali. Então, tudo isso tem que estar junto, né, e num parto em curso. Então, isso é muito difícil, por isso que, geralmente, para os plantonistas é muito mais complicado, né, do que para aquele plano de parto que já veio. Até porque o parto ele não é alguma coisa que vai acontecer objetivamente sempre igual. A gente vai ter mudanças de rota no decorrer do projeto. Ele é um processo dinâmico, né? Então, de repente, o parto estava indo bem, parou, né? E eu vou ter que seguir um outro caminho. Isso não é errado, tá? Isso é o que eu tenho que fazer. Só preciso de estar fazendo novos acordos e conversando, registrando bem no prontuário por que eu mudei a rota, né? Então, isso tudo tem que estar tudo bem acordado, né? Desde que tudo bem escrito, bem acordado, a gente não tem problema. Bom, mas que loucura é essa? A paciente pode se recusar a fazer uma episiotomia e correr o risco de uma laceração gigantesca em períneo? Essa é a pergunta que os médicos sempre fazem. Sim, tá? Para quem não está atualizado, em 2019, o próprio Conselho Federal de Medicina ele institui a recusa terapêutica, né, dando autonomia para o paciente. Então, a medicina está deixando de ser aquela medicina paternalista, onde eu faço o que eu acho que deve fazer, e uma medicina de decisões compartilhadas, onde eu preciso de realmente pedir opinião e perguntar se o paciente quer fazer. Então, ele pode se recusar a fazer uma cirurgia para tratar um câncer, ele pode se recusar a fazer um epísio, mesmo correndo o risco de uma laceração maior. Isso ele tem esse direito e é garantido pelo nosso código, eu copiei tal qual está escrito lá, tá? Que eles têm direito a recusar qualquer tipo de procedimento, tá? Então, é um novo momento aí. A gente só tem que tomar alguns cuidados, né, que a recusa ela não pode ser acatada a partir do momento que eu começo a pensar no binômio mãe-feto. Então, se o bebê está sendo prejudicado e o médico entende que aquela epísio, né, vai poder acelerar, ele já está em sofrimento fetal. Então, isso daí a gente já começa a pensar no bebê também. Então, algumas situações específicas a gente vai ter que discutir, algumas situações que forem, né, fora do padrão, né, então a gente vai trabalhar com outros setores, conselho tutelar, né, então a gente, uma gestante que não aceita, por exemplo, a vitamina K, para o bebê, a gente vai ter que acionar conselho tutelar, porque o risco começa a aumentar. Então, tudo a gente precisa de registrar bem. Bom, em situações de urgência e emergência, é óbvio, né? O médico tem que salvar a vida, fazer o que tem para fazer e registrar bem prontuário, e depois a gente avalia, né? Mas aí nós vamos falar do habitual, que é aquela paciente que chega com plano de parto, às vezes, que não deu tempo de discutir previamente com a Tatiana, né? Com a equipe de enfermagem para apresentar aos médicos, e simplesmente cai de paraquedas no plantão, e isso tem que ser decidido em tempo hábil, correndo. Por isso que a gente escreveu essa diretriz, para balizar essa situação especificamente, tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é que um plano de parto, essas diretrizes de plano normal, de parto normal, né, elas se destinam, isso aqui eu copiei da diretriz para todo mundo entender, que na situação ideal, ela é feita para, se destina a mulheres em trabalho de parto vaginal, normal, planejado, a termo, né, feto único, vivo, em apresentação cefálica. Todas as outras condições, né, precisam de adaptações e ajustes, ou seja, a gente tem que entender que existe o ideal, que tudo poderia correr conforme foi solicitado, e existe boa parte das situações em que a situação não é ideal, em que eu vou ter que me adaptar, né? Primeira coisa que a gente vai discutir, só para reforçar, sobre a cesariana eletiva. Então, o Conselho Federal de Medicina lançou uma nota o ano passado, né, 2020, dizendo que, ok, a paciente tem o direito no Brasil de fazer a cesariana eletiva, tá? Mas alguns países da Europa mesmo não pode, né, eletivamente, mas aqui pode, tá? E a única a solicitação do CFM, né, é que seja 39 semanas completas, porque ele tinha lançado uma nota há pouco tempo atrás, né, antes dessa de 2020, que deixava meio aberto 38 semanas e alguns dias, né, como a 39ª semana de gestação. Mas agora ele colocou até o número de dias, 39 semanas completas mesmo. Por quê? Porque os trabalhos vêm mostrando, né, um aumento de lesões, complicações com os bebês antes desse período. Quer dizer, o pulmão não estaria tão maduro quanto a gente pensava que estivesse, né? Bom,
Na Santa Helena, pode ter acompanhante? Sim, é óbvio, o acompanhante legal, isso é lei, né? Não tem como a gente ir contra. O acompanhante legal é lei, tá? E geralmente vai ser escolha da gestante, pode ser o pai, que é mais comum, né? Mas pode ser um outro acompanhante, pode ser uma escolha a critério dela aí, tá? E a gente só não permite esse acompanhante hoje na Santa Helena, na sala de recuperação, por questões logísticas também, o espaço não comporta, tá? Então, hoje a gente tem essa restrição na nossa clínica, talvez mais para frente, com novas reformas e centro cirúrgico, a gente consiga melhorar, mas hoje não é permitido na clínica nesse setor. Bom, o segundo acompanhante, ele pode entrar, a gente não conta fotógrafo, agora na pandemia a gente estava contando fotógrafo por conta de número de pessoas mesmo, porque o fotógrafo entra, fotografa e sai, ele já faz parte de uma equipe específica, tá? Já tem um treinamento específico, mas a gente faz na Santa Helena como opcional, e é cortesia, tá? Um profissional de saúde pode entrar como segundo acompanhante, né? Um ajuste que a Santa Helena permite. Esse profissional, né, da área de saúde, né, pode ser uma doula, um enfermeiro, fisioterapeuta, médico, né? Ele tem uma regra interna, né, explicando detalhes sobre isso. Só tem que tomar cuidado com essas situações. O enfermeiro obstetra, quando entra como convidado, aí ele é acompanhante, ele não atua, tá? Quem atua é só a equipe. É diferente da equipe de parto humanizado, onde tem um enfermeiro obstétrico deles, que aí ele vai atuar, escrever em prontuário e tudo, porque ele tem responsabilidade civil e legal sobre o paciente, e o médico responde por ele, tá? Mas o fisioterapeuta e a doula, eles podem atuar, até porque a doula ela vai atuar, né, no campo psicológico, e o fisioterapeuta é mais na parte de exercícios, então ele não atua com exames, avaliação, tá? Mas enfermeiros e médicos, né, não atuam nesse momento quando estão como acompanhante. Excepcionalmente na clínica, a gente permite, se o médico for da Clínica Santa Helena, do corpo clínico, que ele participe também uma terceira pessoa, mas isso aí são condições excepcionais que seguem uma regra excepcional, tá? Bom, em relação às doulas, só para quem não entende, às vezes as pessoas confundem muito doula com enfermeira obstétrica, né? Então, a enfermeira obstetriz é aquela que pode conduzir o parto, fazer várias, né, avaliações e tudo durante o parto. Já a doula, né, ela vai trabalhar muito mais na área psicológica e alguns exercícios, massagem, alguma coisa específica, que está bem regulado, eu não vou entrar em detalhes aqui, a gente fechou junto com a Associação Sergipana de Doulas, aí, um regimento, tá? que é o que segue, as nossas doulas têm que ser cadastradas, né, na associação, têm que ser cadastradas internamente, então tem todo um regimento interno, né, com normas a serem seguidas, né, para bom funcionamento do serviço. Tá? Quando a equipe vem de fora, né, então a gente tem as equipes de parto normal externa, que aí não é o plantonista, a gente permite, né, na equipe deles que venha uma enfermeira obstétrica atuante com eles, que aí tem responsabilidade do médico, tá? E aí tem termos que o médico assume essa responsabilidade, ele assina a responsabilidade sobre o que a enfermeira vai fazer, tá? Diferente, né, de um parto habitual. E aí também pode incluir a fisioterapeuta obstétrica, mas todas sob responsabilidade do médico, que é o chefe da equipe, tá? Por enquanto, a gente coloca a doula como um acompanhante, tá? Ela não é ainda um profissional de saúde. Por quê? Porque ainda não tem, né, um código de profissional de saúde ainda. Tem as questões legais que ainda estão em andamento e elas estão batalhando por isso, tá? Bom, vamos falar um pouquinho do parto em si. Então, essa norma, esse protocolo, vocês vão receber na segunda-feira. Eu vou receber as sugestões até amanhã, né, máximo sábado aí, para estar ajustando para na segunda-feira a gente estar publicando isso oficialmente para todo mundo, tá? A gente não faz, então, tricotomia, não faz enema de rotina, tá? Isso já é rotina, então, quando a gestante chega com essas solicitações em parto, a gente já é nossa rotina, tá? Sobre as posições que a paciente pode adotar, né, no parto, né? Geralmente é qualquer posição que ela ficar mais confortável, né? Principalmente nesse primeiro momento, que é a fase ativa, até o expulsivo final. Ela pode caminhar na sala, pode caminhar talvez no corredorzinho ali na frente, mas sempre com auxílio de um profissional, né, pelo risco de queda, né, com autorização enquanto elas estão fazendo essa movimentação. Já no período expulsivo,
precisa de uma autorização do médico, né, para poder fazer esse tipo de caminhada. Enquanto a posição que ela vai adotar, especificamente nesse momento, que é um momento mais crítico, não é obrigatório uma posição. Apesar da diretriz do NICE, algumas mais anteriores, sugerirem que a posição ereta é melhor, porque reduz bradicardia fetal e epísio, que o médico deve induzir essas posições eretas, as novas revisões, de acordo com o que saiu em 2019, publicado pelo NICE, inclusive uma grande revisão do Cochrane, por exemplo, mostrando que quando faz anestesia regional prévia, a posição em decúbito, ela reduz fórceps e cesariana. Então, assim, a literatura médica, ela não fala assim, essa posição é perfeita, é a melhor, não conseguiu se provar isso ainda, tá? Então, a posição é um acordo entre o médico e a gestante nesse momento, contando todos os riscos que tem para ela, para o bebê, tá? E o médico, inclusive, ele pode restringir alguma posição que não seja confortável para ele. Às vezes o cara já é mais idoso, tem uma lesão, um problema de coluna, e aí ele vai ter que assinar um termo, a gente vai falar sobre esse termo de acordo, né, dizendo que ele não tem condição, e também, né, a gestante faz os acordos dela e a gente faz os nossos também, né, assinando a nossa responsabilidade, tá? Então, pode sim restringir, visto que não tem uma posição considerada a melhor e a que resolve, e a que isso ainda não está comprovado cientificamente, tá? Que sempre a gente vai dar preferência para o que a gestante for mais confortável. Sobre banho, né? Na clínica Santa Helena, pode tomar banho de chuveiro, só que o chuveiro ainda está fora da nossa sala de preparo. Talvez para o futuro a gente consiga, né, melhorar isso. E aí ela tem que caminhar fora, então precisa de uma autorização para esse deslocamento, tá? E hoje não é permitido banheiro inflável, né, dentro da sala de parto do centro cirúrgico para o plantonista, por uma questão de logística de espaço mesmo físico, tá? Mas a gente tem, né, para as equipes de parto adequado aí, a gente tem o apartamento 105 lá, onde tem a banheira, paga-se um custo adicional para isso, né, tem que ter uma equipe própria para isso, mas a gente tem como oferecer em situações, né, especiais aí, mas ainda não tem como oferecer isso como rotina, tá? Por questões logísticas mesmo. Em relação ao ambiente, essa é a nossa sala de parto, que a gente deu uma ampliada, deu uma modificada recentemente. A gestante pode levar a sua playlist, pode a gente trabalhar com luzes, a sala tem, né, o dimer para poder diminuir a luminosidade, no centro cirúrgico pode-se, né, usar só a penumbra com foco cirúrgico, tá? E em relação ao ar-condicionado, a temperatura a gente tenta manter maior ou igual a 23, porque a gente tem um protocolo de hipotermia interno que faz esse controle, e já é rotina na Santa Helena desligar no momento do nascimento. Essas informações são importantes, porque às vezes, né, os médicos, a gestante vem com uma lista tão grande de plano de parto, e algumas coisas já são rotina, né? Não precisaria de estar acordando ali. Bom, a alimentação, então, na Clínica Santa Helena é permitido líquidos claros, né, conforme as diretrizes das mais diversas sociedades aí que envolvem anestesia e tudo, porque a alimentação leve ela é super questionável por causa do risco de aspiração, né, se precisar de uma intervenção mais abrupta. Então, a gente, na Clínica Santa Helena, permite só líquidos claros mesmo, soluções isotônicas, sucos não coloridos, tá? Então, essa é a orientação nossa, tá? Em relação às avaliação, né? Tem gestante que às vezes fala, eu não quero que faça toque, eu não quero que seja avaliado, eu não quero que me atrapalhem, que faça sinais vitais. Não tem jeito, né? Isso daí é segurança para a gestante, segurança para o bebê, é recomendado em todas as diretrizes, sem exceção, né? Avaliação, sinais vitais, né? Se vai avaliar a contração, já são 10 minutos avaliando a contração uterina, o batimento cardiofetal do bebê, não necessariamente a gestante vai precisar de deitar para ser avaliado, a gente pode tentar auscultar com ela, né, em outras posições, mas tem que fazer, tem que dar uma paradinha para fazer, né, podendo chegar até a 5 minutos no expulsivo, dependendo da avaliação médica ali de como está evoluindo, né. O toque vaginal também vai ser necessário, né, e continua sendo recomendado com todo o cuidado, sem excesso, tá? E até a cardiotoco, então. A gente só lembra que os profissionais que estão trabalhando como acompanhantes, tá? Eles não podem fazer nenhuma dessas avaliações aí, tá? Bom, as próprias diretrizes, elas deixam bem claro que
várias situações não desconfigura parto normal, tá? Isso está bem escrito lá na diretriz. Só para a gente não achar assim, fez ocitocina, não é parto normal. Fez amionotomia, não é parto normal. Usou peri, não é parto normal. Fez epísio, não é parto normal. Isso não existe. Está lá na diretriz dizendo que isso não desconfigura. O texto está tal qual está aí, tá? Inclusive manobra ativa, tudo. A gente tem que lembrar que mesmo nos países, né, que a gente sempre usa como modelo, né, Europa, Inglaterra, tudo, 25% das pacientes vão fazer a peri, epísio em 20% das pacientes ainda é a taxa que está lá, tá? Então, a gente tem que entender, depois tem alguém com som aí, se puder desligar ou o Márcio desativar aí, facilita. Bom, então, para isso, a gente precisa de fazer acordos. Infelizmente, nós estamos nesse ponto, né, da história que tudo tem que ser assinado, a palavra já não serve muito, tem que ser assinado mesmo, tem que ter papel. Então, nós vamos colocar aqui mais um papel, né, que é o termo de consentimento de consenso de plano de parto. Esse consenso de plano de parto, o parto normal, é um acordo que vai ser assinado entre o médico e a gestante. O médico vai assinar algumas situações específicas, que eu vou mostrar daqui a pouco, e a gestante ela vai assinar as situações específicas conforme a recomendação. Tá? Então, esses termos aumentam, né, a responsabilidade de cada um. Não basta dizer eu não quero, eu tenho que entender o risco que eu corro quando eu não quero. Né? Então, isso é muito importante para uma boa relação. A gente tem que entender que mesmo no Reino Unido, aí, né, eu tirei isso daí do guideline lá do NICE, né, mostrando que mesmo, né, no Reino Unido vai ter cesariana, né, em 7, 8% dos casos que tenta-se parto normal. O parto instrumental com fórceps, vácuo extrator, né, ele vai acontecer em 16% dos casos. Então, por mais que a gente tente fazer, né, tudo como está no plano de parto, vai ter situações que não tem jeito, a gente vai ter que evoluir para o óbvio, né? E a gente não pode abandonar aí os muitos anos de medicina, né, que foi no bom caminho de salvar a vida da gestante do bebê, tá? Bom, sobre a analgesia, pode-se fazer analgesia não farmacológica, relaxamento, música, massagem? Pode, né? A gente hoje, o livro da Febrasgo, do Tratado de Obstetrícia, que é o que a gente segue hoje como recomendação no momento, né? Ele separa as categorias, né, de analgesia naquelas que funcionam, que está provado cientificamente que tira a dor, naquela que pode funcionar, que a impressão que dá é que mais aumenta a satisfação da gestante do que tira dor mesmo, mas que, né, pode funcionar, tá? E aquelas sem evidências, quer dizer, não está se mostrando ainda benefício em termos de estatísticas, né, prováveis. A gente só não recomenda, porque tem mais risco que benefício, a água destilada injetável e estimulação elétrica. O restante, né, as técnicas que a gestante quiser fazer, desde que não inclua mais pessoas na equipe dentro do número, né, de limite lá que a gente tem, não tem problema nenhum, tá? Todas as práticas aí estariam liberadas, tirando essas duas que eu citei aí, tá? Já em relação à farmacologia, né, ao uso de farmacológicos, é óbvio que se eu for fazer uma anestesia e foi solicitado pela gestante, pode ser feito em qualquer fase do parto. Quem ainda acha que é só no final do parto, assista a aula de Fabrício, que está lá né, entra lá no site da clínica, área médica, núcleo de educação permanente, vai estar lá a aula do Fabrício sobre analgesia de parto, com algumas sugestões, né, de quando usar cada uma das técnicas em cada fase diferente do parto. Tá? Lembrando que a revisão de 2019 do NICE mostra que a peridural é a técnica mais eficaz, e ela não aumenta a dor lombar, que eram os mitos que vinham, né, de estudos anteriores, não prolonga a fase 1 do parto e não aumenta a incidência de fórceps cesariana, tá? Última revisão do NICE europeu aí 2019. Pode aumentar um pouquinho o tempo de período expulsivo, reduzindo a mobilidade, né, da paciente. Então, esse seria o risco-benefício. Então, é muito mais a favor do benefício do que de risco mesmo, tá? Mas isso a gestante vai ter que assinar o TCLE próprio para anestesia, né, que é outro TCLE que a gente já existe na clínica, né, que tem que aplicar. Bom, ocitocina, pode fazer ou não pode fazer? Então, a ocitocina é um hormônio, né, produzido pelo meu cérebro, então não é uma invenção médica, a gente só está copiando o que a natureza já faz, tá? Que ele vai atuar na contração uterina, às vezes regulando e às vezes melhorando, tá?
e também atua na ejeção do leite, não é na produção de leite. Não adianta dar ocitocina para quem não está produzindo. Quem faz produzir é o bebê sugar o peito, né? Então, não adianta dar ocitocina se o bebê ficou sem sugar o peito a noite inteira. Então, a gente precisa, né, de lembrar que a ocitocina é importante para a ejeção, então facilita a descida, tá, de um leite que já foi produzido durante a gestação, no final do último trimestre aí. E é um hormônio, né, do amor, da conexão, é ela que faz vínculo, né, entre a mãe e o filho. Então, a produção de ocitocina é fisiológica, tá? Lembrar que o estresse, a adrenalina, o medo, né, se a mãe está sendo desrespeitada dentro da sala, isso vai inibir a ocitocina e vai atrapalhar todo o processo natural do parto, né? Por isso que a gente tem que tentar criar condições ideais. Bom, a ocitocina, existe indicação médica? Claro, tá, gente? Então, não existe esse negócio de não estar indicado, não se faz mais ocitocina, isso é informação errada que se é passado para a gestante. A ocitocina está muito bem indicada, muito utilizada como uma ferramenta médica, tanto na indução, né, aquela paciente que a bolsa já rompeu, não entrou em trabalho de parto, a gente tem um termo, né, de TSLE próprio para indução, tá? Quanto naquelas falhas de progressão, seja do primeiro ou do segundo estágio. Se foi comprovada a falha, né, de progressão, hoje os tempos aumentaram bastante para eu comprovar a falha de progressão, né, mas usando lá o partograma, né, tem condições de definir se está havendo falha na progressão. E o que a gente fez de diferente foi criar esse termo, né, de consenso, e esse termo de consenso, a gestante ou ela vai autorizar ou ela vai se recusar. Ela pode se recusar, com todos os riscos, né, de anóxia para o bebê, né, então ela está assinando a responsabilidade dela também, né, em relação a isso daí, tá? Então, a ocitocina precisa da autorização da gestante, né, nessas situações. Bom, na fase, não confundir, gente, a ocitocina com aquela ocitocina que a gente faz sempre, que é aquela logo depois que o bebê já nasceu, que é para contrair o útero e diminuir sangramento. Essa é recomendada em todas as diretrizes, ela é segurança, tá? Ela vai fazer o útero ficar firme, ela reduz a hemorragia mesmo, tá? Então, assim, em vez de 29 pacientes para cada 1.000 tendo hemorragia, eu vou ter só 13. Em vez de transfusão em 40, eu vou fazer só em 14. Então, a Clínica Santa Helena recomenda a ocitocina como rotina. O paciente não quer essa ocitocina como rotina, ela quer correr o risco de hemorragia e o risco de transfusão, ela vai ter que assinar um outro termo, que é um termo de maior responsabilidade, que é o termo de recusa de tratamento. Quer dizer, o médico indicou o tratamento, prescreveu o tratamento e ela se recusou ao tratamento, tá? Então, aí é uma outra situação, porque essa ocitocina do terceiro estágio a gente usa na Clínica Santa Helena o procedimento ativo, como está lá nas diretrizes. Acesso venoso. Tá? Acesso venoso é óbvio que para uma cesariana ele é obrigatório, é rotina nossa da clínica, né? Uma cesárea pode chegar a perder 1.000 ml de sangue, tem vários riscos de colapso, anestesia, então não tem explicação, mas no parto normal o mais comum é que se faça, mas se por acaso o médico quiser que na gestante dele não se faça, ele tem que assinar autorizar lá o nosso termo de consenso, né? Ele vai falar assim, eu autorizo a não colocar acesso na gestante, porque é uma situação específica que a gente está quebrando a nossa rotina aí a pedido de um médico, ok, tudo bem, pode ser feito, e só cada um assumindo as suas responsabilidades, tá bom? Em relação à amniotomia, a amniotomia ela não é realizada mais na rotina, tá? Na Santa Helena já não é realizada na rotina, tá? A amniotomia seria, né, essa perfuração dessa membranazinha para poder acelerar e descer, né, um pouquinho mais rápido aqui e aumentar a contração, né? Então ela é utilizada em alguns momentos específicos, ainda está indicada, está nos livros, está na ciência médica, tem as indicações específicas, né? Falha no primeiro estágio, falha no segundo estágio, no primeiro estágio, contrações não efetivas, ou quando o médico precisa avaliar o líquido, se ele está com muito mecônio, se está com sinais de coriamnioniite. Então, nessas indicações específicas, pode-se fazer, né? O médico vai justificar por que ele vai indicou a amniotomia, ele não precisa de assinar, é só dizer o horário que ele indicou e qual a justificativa, e a gestante, novamente, ela precisa assinar ou não, e ela pode se recusar, correndo os riscos de não fazer, ok? Sobre episiotomia, né, que é o tema mais controverso aí em termos de discussões, né, não tão controverso na literatura mais, mas em termos de discussão, tá?
Em termos da episiotomia, por que ela é feita? A episiotomia é esse cortezinho que é feito na lateral aqui, tá? Da região vaginal. A episiotomia, ela continua sendo indicada em situações específicas, quando eu mostrei para vocês, né, que mesmo a OMS ela vai falar que um nível de episiotomia saudável, né, seria de 10 a 15% dos partos, então quer dizer que ainda vai fazer em muitos, né, ainda, tá? Mas não é mais como antigamente, como é rotina. Na minha época, eu aprendi ainda na faculdade, né, que sempre para salvar o bebê, para salvar o períneo da mãe, para evitar essas lacerações de terceiro, quarto grau, onde eu pego o esfíncter do ânus, ou onde eu lacero na direção do ânus, né? A gente faz o corte na lateral para que mude a direção da laceração, de forma a poupar, né, o ânus e evitar problemas mais lá na frente de prolapso, de incontinência, né? Então, a epísio tem as suas indicações, mas não é mais considerado rotina. Por quê? Parece que assim é uma coisa tão boa, né? A gente aprendia que era uma coisa tão boa, mas quando a gente começou a estudar, isso aqui é um trabalho de 2005 da JAMA, né? E aí já vinha deixando bem claro, meta-análises, né, estudo, pegando tudo que tinha, né, de ciência até agora, não dava, né, suporte para a gente fazer piso de rotina, ou seja, isso já é nível 1 de evidência, assim, é indiscutível cientificamente, tá? Não é coisa mais que está controverso, né? A epísio de rotina não é mais indicada, tá? Isso morreu dentro da ciência médica hoje, tá? Mas lembrar que a epísio não acabou, tá? A epísio não morreu. Ainda sim tem as indicações de episiotomia seletiva, tá? Isso até está em todos os trabalhos médicos. A gente não faz de rotina. Por que que não faz de rotina? Porque apesar da gente achar que se eu fizesse de rotina eu reduzia as lesões graves, isso não se comprovou cientificamente. E ainda o fato de eu não fazer, mesmo tendo uma laceração ou outra, reduzia no pós-operatório dor, sangramento e disfunção sexual. Ou seja, mas a gente tem que entender que ainda é necessário. A OMS recomenda de 10 a 15, o Reino Unido, né, eles têm uma taxa nas nulíparas de até 21%, ou seja, né, 1 a cada 5 gestantes vão precisar de uma episiotomia. Então, assim, está indicada ainda, não é uma coisa proscrita, tá? As indicações hoje são a iminência de laceração de terceiro e quarto grau, né? Quando o médico percebe que está indo para terceiro e quarto grau, ele vai fazer, baseado, né, nos estudos, apesar de algumas pequenas controvérsias, mas os estudos no Reino Unido mostraram que as complicações, se você não fizer epísio, triplicam, tá, nessas situações. Ainda está na literatura a aceleração do desprendimento da cabeça fetal quando o bebê está em sofrimento fetal. Então, eu estou avaliando o batimento cardíaco do bebê, teve a contração, essa contração vem, faz bradicardia, essa bradicardia se mantém por um período longo, é uma indicação, né, de avaliação, de indicação de epísio, tá? E o prolongamento do expulsivo, quando está além do período recomendado, com cansaço materno, ainda são as indicações que a gente tem, tá? A epísio é o único que o médico vai precisar indicar e assinar. Então, o médico indica, porque é uma cirurgia, né? Então, ele indica por que ele está fazendo e assina, o horário que foi indicado, e a gestante ou ela aceita ou ela se recusa, tá? Com todos os riscos para ela e para o bebê. Mesma coisa em relação a manobras. Manobras Cristeller hoje está proscrita, né? Não se faz, mas não é indicado mais como manobra, né, de expulsivo para facilitar. Hoje não é recomendado mais que o médico fique conduzindo, né? Vamos lá, força comprida, faça força, agora é hora de fazer força, né? A gente entende que fisiologicamente a gestante sabe o momento correto de fazer a força, tá? E ela vai conduzir isso, então não é recomendado a condução, tá? E que o médico pode recomendar, e já está provado que reduz lesão de terceiro e quarto grau, que a gestante venha fazendo no pré-natal as massagens perineais, tá? Bom, parto instrumental, não precisou de um fórceps, né? Na Santa Helena a gente não tem ainda o vácuo extrator, né? É uma proposta aí para a gente adquirir, mas a gente, alguns médicos trazem. Mas se precisar de parto instrumental, não precisa de agora um novo termo, porque isso já está contemplado, é uma situação geralmente emergencial, isso já está contemplado lá no TCLE de parto normal, que se algo der errado, pode ser que precise, e como é emergência, tem que ser feito, né? Coisas que tem que ser feito para salvar a vida,
do bebê, né, ou da mãe, né, precisam ser realizadas e depois a gente escreve bem em prontuário porque foi feito, tá? Então não tem um TCLA específico. Cesariana, o parto transformou normal em cesariana, mesmo no Reino Unido isso chega a 8%, né? É óbvio que agora é um novo TCLE, porque eu tenho novos riscos para a mãe, a cesariana traz novos riscos, ela vai ter que assinar isso daí, tem o TCLE só de cesariana, tá? Os acompanhantes que vinham continuam entrando na sala, exceto naquelas situações de emergência onde o médico pode solicitar que a equipe que vinha acompanhando não entre, porque realmente são situações de grande estresse em que a gente vai estar precisando de atuar ali com grande efetividade, com velocidade, e às vezes o médico pode solicitar que essa equipe não esteja presente, tá? Bom, então, como eu disse para vocês, mesmo a cesariana, ela pode ser humanizada e deve ser humanizada, tá? Então, a gente tem um plástico na Clínica Santa Helena que pode ser solicitado, tem que ser solicitado previamente pelo obstetra, para que a gente use durante a cesariana, mas pode também só baixar o campo, né? Que é as coisas que a gente costuma fazer, ou mostrar o bebê por cima do campo, né? Que é o que a gente tem feito, tá? Mas a gente também disponibiliza isso daí. Em relação a manobras para retirada de placenta, não adianta, né, vir com termo, né, dizendo que não quer que faça manobra. Essas manobras estão recomendadas em todas as diretrizes, né, e é seguro e diminui, né, que fique restos de membrana ali. Então, o médico vai utilizar as manobras de Jacob, né, normalmente, tá? Indicação médica. E se a gestante quiser a placenta para algum fim, né, para fazer um printing, para fazer qualquer ritual, ela pode solicitar previamente, né? Não dá para chegar correndo solicitando, tem que levar um recipiente próprio, não pode guardar na geladeira do quarto, tem que assinar um termo de que ela está recebendo material biológico, tá? Então, isso tudo pode ser feito, mas com acordos prévios, não dá para ser feito tudo na correria, no plantão, tá? Bom, corte de cordão é permitido no parto vaginal, porque já é um parto, né, que subentende-se que não é um procedimento estéril totalmente, tá? Tem todo o cuidado, né? Mas pode ser feito, o pai pode fazer o corte, ou que o acompanhante, tá? Desde que seja combinado, permitido. Já na cesariana, não é permitido que se faça em campo, tá? Porque o risco de contaminação é muito alto. Então, por recomendação de CCH, junto com a alta direção, a direção técnica já emitiu uma CI em 2020, né, proibindo que pudesse ser feito, autorizado o pai a fazer esse corte em campo. O pediatra vai avaliar, depois apresenta o cordão para corte e foto, mas já com o pediatra, tá? Nessas situações de cesariana. Bebê acabou de nascer. É muito comum que, às vezes, o obstetra já queira jogar, né, colocar na pele a pele, na mãe, tudo, e às vezes, né, ignora o pediatra ali naquele meio termo. Lembrar que esse pele a pele só é permitido após a avaliação do pediatra. Esse primeiro minuto de vida, ele é crucial. É tanta coisa que a gente aprende para fazer em 1 minuto para salvar o cérebro do bebê, que não dá para perder 20 segundos, não dá para perder, mas só 15 segundos aqui você já pega. Esses 15 segundos é neurônio que morre, que não nasce mais. Tá? Então, para a pele imediata, precisa de a mãe querer, o bebê estar estável, ele ter mais que 34 semanas, pelo menos perguntar ao pediatra, né, se está ok, por mais que o bebê tenha nascido com bom tônus e chorando, pedir essa avaliação do pediatra. Alguns pediatras vão se sentir mais seguros dando uma avaliada, né, no berço. Isso não é errado, né, porque eu quero aumentar a segurança e logo depois a gente vai apresentar para a mãe e fazer o contato pele a pele, como está aí na foto, tá? Esse contato pele a pele é ótimo, né? A mãe libera ocitocina, aumenta vínculo, ele estimula a amamentação, né? Depois aumenta a taxa de amamentação, recomendado pela Sociedade de Pediatria, né? Bom, no centro cirúrgico tem que tomar muito cuidado, a equipe que está lá conduzindo, né? Os técnicos, os auxiliares, logo após o nascimento, os pais tendem a querer, o acompanhante tende a querer ir, né, se for o pediatra vai prestar um atendimento, ele tende a ir lá para a beirada e ficar em volta, e essa movimentação do acompanhante ele não é permitido, né? A gente tem também uma outra norma aí que foi definido com todo mundo, tem que esperar ou ser conduzido pela enfermagem ou esperar, né, trazer o bebê para ser apresentado, tá? Bom, os primeiros cuidados nas clínicas Santa Helena não são feitos do lado da mãe, né? Então,
A vitamina K, PVPI ocular, eles são feitos no berçário, porque é lá que tem um berço aquecido para aquecimento do bebê, enquanto a mãe vai estar na SRPA, onde ela não pode ficar com o bebê ali do lado, fazendo pele a pele o tempo todo, né? Não tem equipe ainda e espaço para isso. Tá? Então, o bebê está sendo atendido hoje no berçário por questão de logística da clínica. É recomendado por todas as diretrizes a vitamina K por causa da doença hemorrágica do recém-nascido. Então, o bebê pode ter simplesmente, né, um AVC hemorrágico por conta de uma vitamina K que deixou de ser feita. Então, nós vamos aplicar sim. E se a mãe se recusar por algum motivo, ela tem que assinar um termo de recusa e aí cabe, inclusive, acionar conselho tutelar, tudo porque a gente tem que pensar no benefício do bebê, tá? A mesma coisa em relação ao PVPI ocular. A gente usa na clínica, não é CREDE, então a gente é uma substância bem que não dá alergia, que é o PVPI, tá? Fabricado em São Paulo, próprio para o olho do bebê, porque a oftalmia gonocócica ou a oftalmia neonatal, não necessariamente gonococo, pode ser clamídia, e clamídia acontece inclusive num parto cesariana, pode levar à cegueira. Então, assim, a gente não dá essa opção, né, para a pessoa escolher não fazer, tá? Em relação à amamentação, né? A amamentação a gente vai fazer o possível, a gente está se empenhando nisso, que nas primeiras 2 horas a gente consiga criar uma estrutura para colocar, uma meta nossa mesmo, colocar o bebê para sugar ali nas primeiras 2 horas, né? A gente estimula isso na clínica, tem enfermeira de amamentação, tem o sistema de alojamento conjunto, para dar fórmula na clínica só com autorização da mãe, assinando de novo um novo termo, né, de fórmula, onde ela autoriza o uso de fórmula, tá? Então, a gente está brigando por isso daí. Inclusive, os banhos, a gente segue as diretrizes e posterga o banho em 24 horas, né, para não tirar a proteção da pele do bebê, o vérnicas, né, esse branquinho, essa gordurinha, ela protege contra a infecção, tá? Então, o bebê, às vezes, pode chegar mais sujinho, mas é para proteção e é como recomendação científica mesmo, tá? Em algumas situações específicas, onde é recomendado o banho logo após o nascimento, para prevenção de DST, que é feito, mas aí já é recomendação científica também, né? Bom, então, encerrando a minha apresentação, a gente já tem vários termos que já existem na clínica, né? Os nossos acordos têm que ser assinados mesmo. A gente cria um novo termo, né? Que é um termo de acordo para parto e plano de parto, tá? E qualquer outro procedimento que não tenha sido trabalhado aqui, provavelmente é porque tem que ser feito, e aí precisa do termo de recusa, né? Então, a gente vai estar trabalhando com essas situações específicas, tá? O que cabe ao médico assinar, autorizar ou não? O médico, basicamente, ele só vai assinar, tá? Quando ele restringe posição no segundo período. Então, quando ele restringe posição, ele precisa assinar, é um acordo, e ele quer o direito dele do acordo, e ele assina. Quando o médico não quer ser fotografado, ele assina também. Quando ele se recusa a realizar parto pélvico via vaginal, né? Tá explicando tudo bem aí por quê, que o risco é aumentado, então alguns médicos podem se recusar sim, tá? E quando ele recusa em aceitar um parto, né, sem acesso venoso, tudo onde ele quer que faça sem o acesso, ele precisa assinar, ok? Então, esses são o campo que compete ao médico aí. Nas situações de... A última slide agora, né, naquelas situações de risco de vida para a gestante ou para o feto, né? Então, eu falei assim, olha, eu fiz isso para salvar a vida da gestante, para salvar a vida do feto. Não tem problema, salve a vida, né? Isso é premissa médica, a vida está acima da autonomia no Brasil ainda, né? Nós estamos falando agora de situações emergenciais de risco de vida, né? Não é risco de só uma lesão de períneo, né? Grau 2. Nós estamos falando agora de risco de vida. Ele vai registrar bem em prontuário, né? Assinar essa parte do consentimento não obtido, por que ele fez, e escrever em prontuário por que ele fez por que precisou de atuar de forma emergencial. O importante é que esteja bem escrito em prontuário, né? Para não ter complicações legais depois. Ok? Então, para encerrar, eu vou passar esse videozinho só para mostrar para vocês a nossa sala de parto normal. Nossa proposta é, mais para frente, ampliá-la, melhorá-la, né? 15 segundos só.